Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. O meu nome é Letícia, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E se você não conhece ainda meu trabalho aqui no YouTube, bom, eu produzo conteúdo sobre artes, comunicação, faço resenhas de série, de filmes e às vezes eu trago algumas resenhas literárias, digamos assim, que vai ser o caso de hoje. Gente, uma coisa importante antes da gente começar esse vídeo. Vocês estão vendo que tem uma coisa aqui do lado, né? Então essa coisa aqui a gente chama de gato. É um gato mesmo. Ela fica agitada quando eu mexo na casa, quando eu vou gravar algum vídeo e tudo mais. Então ela vai ficar por aí, ó. Ai, meu Deus. Ela vai ficar por aí, entendeu? Aparecendo de vez em quando, mas tá tudo bem, tá? É só porque ela é um gatinho mesmo e gatos fazem essas coisas. E enfim. Pra quem não me conhece, assim, tá um pouco perdido. Olá, tudo bom? Eu sou professora, eu sou artista de teatro e eu estou aqui hoje para trazer um pouquinho para vocês uma resenha, uma leitura, na verdade, né, que vai ser transformada em resenha para esse vídeo, que foi a leitura de uma HQ que me tocou muito. Primeira coisa, eu não sou uma grande leitora de HQs, eu não sou uma conhecedora, eu não tenho conhecimento, assim, teórico, acadêmico sobre HQs. Isso é algo importante para dizer no meu entendimento, porque de fato isso aqui são impressões de leitura que eu tive, que eu acho que são valorosas, né? Tudo que eu trago aqui eu faço um filtro sobre o que eu acho interessante compartilhar com as pessoas ou não. E essa HQ foi uma das coisas que eu falei, não, eu preciso fazer uma resenha sobre essa HQ pro YouTube, para as pessoas conhecerem o trabalho desse artista. Recentemente eu adquiri algumas HQs porque eu estava curiosa de adquirir HQs, então eu adquiri algumas HQs, comprei, fiz uma compra conjunta e li essas HQs assim numa sentada, digamos, né? E a HQ que eu mais gostei, que eu achei a que mais me tocou, a que mais me incomodou, a que mais me trouxe questões, não só questões, mas conhecimento, a HQ que mais me divertiu também, apesar do tema pesado, foi esta HQ aqui, que se chama, eu não sei pronunciar isso, tá, gente? Kobani Kalin, ou Como Fui Parar no Meio da Guerra da Síria, né? Vou mostrar pra vocês um pouco da capa desta HQ, sim, conseguem ver aqui, frente e verso. É uma HQ um pouquinho grossa, você vai demorar um pouquinho pra ler, mas é muito mais rápido que ler com romance, né, gente? Vamos combinar. Bom, como vocês já viram pelo nome, ele vai trazer, né, a grande temática desse livro é o Oriente Médio e as relações políticas, geopolíticas que acontecem no Oriente Médio, que vão ser contadas a partir do olhar deste moçoilo aqui. Ele viaja pro Oriente Médio, digamos assim, para as regiões ali do Oriente Médio, 2 vezes. Então a gente vai acompanhar dentro dessa HQ 2 viagens deste moço com um grupo de pessoas pra região do Oriente Médio. E o modo como ele trabalhou essa temática foi o que de fato me atravessou, o que de fato ficou em mim, né? Quando a gente se relaciona com uma obra, seja literária, cinematográfica, teatral, não importa, uma dança, que seja música, a gente se relaciona com essa obra e algo fica. A sensação, né, que eu tive ao ler essa história é de um sentimento duplo. Por quê? De forma muito sábia, inclusive, eu acho que o autor dessa HQ, que é este moço aqui, Zero Calcare. Inclusive, pausa, ele tem outros trabalhos publicados, tá? Pra quem se interessar. Se você lê em italiano, principalmente, vai ser ótimo, porque aí você já pode estudar italiano e conhecer um artista legal. Ele tem um site também, tá? Assim, conheçam o trabalho desse cara, porque eu senti que ele fez algo de precioso. Eu até brinquei nos meus stories que eu senti que eu estava um pouco mais longe da ignorância depois que eu li esse livro. Exatamente pela forma como ele trata a temática, né? Então, vamos começar do começo, né? Como eu disse, ele faz essas 2 viagens e ele vai contar um pouco de como ele se relacionou com os acontecimentos que ele viu. Então esse livro, de certa forma, é um pouco autobiográfico, né? Porque, de fato, isso aconteceu na história do autor. Ele é um livro jornalístico, uma ficção também, de certa forma, né? Porque nada, tudo é tão igual à realidade, né? Quando a gente transporta pra linguagem. E como eu disse também, eu tive um sentimento duplo. Em diversos momentos, esse autor vai contar piadas, digamos, de expectativa do que se espera de uma história com esse tipo de temática, entende? Fala de guerra, fala de luto, fala de dor,
falar de poder, porque ele fala sobre tudo isso nessa HQ. Que são temas que, pelo menos a mim, são muito caros. E ele traz dentro desse relato jornalístico, ficção, mil coisas juntas e misturadas. Uma coisa muito interessante que eu acho que também esse autor faz é se colocar como não pertencente ao Oriente Médio. E ele se reconhece nesse lugar o tempo todo. Ele reconhece seus privilégios, ele entra em crise com seus privilégios. Não é um olhar distanciado de um intelectual, sabe? Ele se coloca como pertencente a um mundo que de certa forma está todo interrelacionado, né? E ele se coloca nesse lugar de homem branco, italiano, que tá lá e que teve uma vida completamente diferente e que percebe que a vida dele muitas vezes é muito insignificante comparado com a vida das pessoas que ele ali conhece. Algo que me marcou muito também nessa HQ, que eu acho que merece muita atenção, é o que ele vai falar um pouco, o que ele vai relatar um pouco sobre a questão das mulheres curdas e do povo curdo no geral, mas ele dá um destaque às mulheres curdas. E essa parte, gente, eu acho que foi o momento que eu mais fiquei impressionada, que gerou também depois aquela reflexão que eu fiquei um passo mais longe da ignorância, sabe? Eu acho que isso é o que fica mais evidente de como tudo que acontece nessa região do planeta é extremamente complexo. Eles estão, digamos assim, no olho do furacão de diversas questões ali. Tem muito cinismo daqueles que são contra eles, digamos assim, né? Daqueles que lutam contra, por exemplo, a população curda. Ele fala muito sobre, tem uma crítica fortíssima também à política turca, assim, o modo como a Turquia lida com a Síria e com outras regiões ali. Esse momento em que ele fala das mulheres, em que ele fala sobre que sociedade nós queremos, como a mídia retrata, a mídia ocidental retrata o Oriente Médio. Sério, de verdade, eu fiquei muito tocada. Apesar ainda de ser um homem branco, italiano e tudo mais, né, tudo aquilo que a gente já sabe, eu acho que ainda assim, esse relato aqui, ele é 1000 vezes muito mais sincero do que outras coisas, por exemplo, de muito jornalismo que a gente vê por aí. E eu fiquei muito feliz de ter adquirido essa HQ, de ter lido essa HQ. Eu espero de fato que vocês se sintam interessados em ler essa HQ. Eu quero ler um trechinho, tá, da sinopse aqui pra vocês, pra deixar vocês ainda mais curiosos. Enviado por um jornal italiano, o quadrinista Zério Calcari atravessa os confins da Turquia, do Iraque e do Kurdistão sírio para chegar à cidade de Kobani, ao encontro do exército de mulheres curdas que luta contra o avanço do Estado Islâmico. A partir dessa viagem, Zério Calcari produz uma reportagem de sinceridade pungente, um testemunho indispensável e perturbador que transmite a complexidade e as contradições de uma guerra muitas vezes simplificada pela mídia internacional e pelos discursos políticos. Tudo isso com um tom inimitável, extremamente bem-humorado e ao mesmo tempo tocante. Resumindo, é isso. Em alguns momentos, ele faz algumas pausas para explicar. Então, pra quem tem conhecimento zero sobre o que acontece no Oriente Médio, nossa, Letícia, mas como é que eu vou ler isso? Eu vou perder camadas dessa obra, eu não entendo nada sobre o Oriente Médio, nunca li, nunca parei pra ler sobre a história, sobre política, sobre... Calma! Tem alguns momentos que ele explica um pouco, assim, claro, de forma breve, né, gente? Porque numa HQ não é um livro teórico, não é um doutorado sobre o assunto. Ele faz esse processo de retroceder e explicar um pouquinho, né, para as pessoas se situarem sobre o que está acontecendo ali. E isso na obra tem um caráter muito didático, né, porque situa as pessoas. O autor, ele se preocupa com seu público, ele não espera que as pessoas tenham conhecimento aprofundado sobre o assunto. E o final desse livro, gente, eu confesso para vocês que eu chorei. É muito difícil eu chorar com livros. Eu choro muito fácil com filme, mas com livros, para mim, eu confesso que aquele final, meu Deus do céu. Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se esse trabalho faz sentido pra você, se esse tipo de trabalho aqui no YouTube, né, faz sentido pra você, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever e ler esta HQ. Não esqueça também de comentar, deixar seu comentário, se você já leu principalmente, suas impressões de leitura aqui embaixo. E nos vemos numa próxima resenha. Até mais!